Queria começar por cumprimentar os senhores, a senhora e o senhor Ministro. E eu queria começar por dizer algumas coisas, porque esta é a última audição do dia e já fizemos outras antes, e eu acho que vale a pena pensarmos um bocadinho sobre o que está a acontecer aqui hoje. Porque nós começamos, estas audições são motivadas por um evento, e por um evento que comoveu a todos. Nós estamos a falar da morte de animais, estamos a falar de cães e de gatos que morreram carbonizados, e, portanto, isso comoveu-nos a todos. E nós passamos disso a uma discussão que tem muito pouco a ver com esse caso. E eu passo a explicar porquê, porque fez-me particular impressão, porque ao longo desta tarde já muita gente se ofendeu aqui, mutuamente. E eu acho que vale a pena pensar o que é que nós estamos realmente a discutir, porque a função de um Parlamento não é ser porta-voz de indignações coletivas ou de indignações nas redes sociais. A obrigação de um Parlamento é ter a serenidade de olhar para um problema de todos os lados e com serenidade encontrar soluções. E é importante aqui, nesta questão dos animais, nós percebermos a diferença entre as coisas, porque gostar de animais, sobretudo, mais do que gostar, porque nós não discutimos aqui gostos pessoais, respeitar animais não é automaticamente sinónimo de os tratar como seres humanos e de os tratar como pessoas. E a caricatura a que sistematicamente nós assistimos de que quem não trata animais como se eles fossem pessoas ou seres humanos é alguém que não gosta de animais, que tem prazer em ser cruel com animais, é uma caricatura injusta e que leva ao tipo de ofensas mútuas a que nós assistimos aqui esta tarde e que leva ao tipo de decisões precipitadas e de indignações que levaram, por exemplo, a Sra. Ministra e o Sr. Primeiro-Ministro a tomar as decisões que vieram aqui anunciar. E eu percebo, e gostava também de dizer isto e de me associar àquilo que aqui foi dito sobre os bombeiros em geral e sobre o Sr. Bombeiro que hoje morreu, e gostava também de dizer uma coisa, porque é preciso nós entendermos, e eu percebo porque o fazem, porque há uma diferença entre animais e pessoas. Por exemplo, nenhum de nós falou aqui de uma coisa que também me preocupa. Eu acho preocupante que haja uma pessoa que, pelo simples facto de ter o mesmo nome que uma das proprietárias deste abrigo, tenha recebido, não uma, não duas, mas muitas ameaças de morte e tenha sido perseguida e tenha visto a sua fotografia de uma pessoa que não tem nada a ver com este assunto, tenha recebido dezenas de ameaças de morte e tenha visto a sua fotografia em redes sociais como se fosse uma criminosa. Nós precisamos de ter bom senso e de perceber que respeitar e gostar de animais não é significar que se possa julgar e chacinar na praça pública qualquer pessoa, até uma pessoa que não tem nada a ver com este assunto. Tenhamos bom senso e paremos para pensar naquilo que estamos a fazer. E isto dito, vem a propósito de algumas coisas, porque o poder político, acho eu, tem aqui a responsabilidade de dizer isto. Vamos ter calma, vamos ter serenidade e vamos ter bom senso e distinguir as coisas. E não foi isso que aconteceu. O que aqui aconteceu é a procura de um bode expiatório e a procura que foi sucedida. Encontraram um bode expiatório. É a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. É o bode expiatório deste assunto. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso claramente elegeu a Direção-Geral da Administração da Alimentação e Veterinária como o bode expiatório deste assunto. E eu percebo porquê, porque a culpa ou era da DGAV ou era dele e, portanto, entendo que escolheu a da DGAV. Surpreendente para mim foi, ou não, se nos lembramos das ligações partidárias, surpreendente para mim foi que o Sr. Primeiro-Ministro veio fazer exatamente a mesma coisa e, portanto, com calma, disse aqui sobre a DGAV que ela não tinha revelado competência para lidar com este assunto e com o novo, creio eu, enquadramento legislativo. E, aparentemente, a Sra. Ministra concorda. Da mesma forma, ouvi a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que respeito, mas disse uma coisa gravíssima aqui. Disse-lhe, na sua cara, que a DGAV estava com interesses capturados, o que, a ser verdade, não é apenas ofensivo, mas a ser verdade, assumiria contornos criminais, que é a mesma coisa que nós dizermos que quem não tem a mesma opinião do PAN é porque está capturado por interesses. Eu não estou capturada por interesses nenhuns, mas discordo da vossa opinião, respeito-a e discordo. E não tenho necessidade de vos ofender para defender uma opinião diferente. Gostava de dizer isto, Sra. Ministra. O que se esperava da Sra. Ministra é que tivesse reagido com veemência e tivesse explicado que das duas uma, ou a DGAV está mesmo capturada e a Sra. Ministra já devia ter feito alguma coisa, ou não está e merecia um mínimo de respeito da Sra. Ministra que não lhe deu aqui.
E, portanto, eu tinha aqui uma pergunta, era se ia desmembrar a DGAV, já não vou fazer, já percebi, vai desmembrar a DGAV. E sobretudo, eu custa-me que a Sra. Ministra não perceba que o que está em causa aqui é muito mais do que a DGAV, porque o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui ao Parlamento e disse que a DGAV não tinha revelado competência para lidar com o novo enquadramento legal. E agora vai passar este assunto para a tutela do Ministério do Ambiente. Portanto, Sra. Ministra, eu não sei se compreendeu que o Sr. Primeiro-Ministro disse que o Ministério da Agricultura não tinha competência para lidar com este assunto e se planeia retirar daqui alguma consequência, porque isto é uma coisa absolutamente surreal. A Sra. Ministra veio aqui dizer que foi completamente desautorizada e que basicamente este assunto tem que passar para outro Ministério porque o Ministério da Agricultura não o consegue tratar e que a DGAV vai ser o bode expiatório de todo este assunto, o que é particularmente irónico, porque a DGAV foi a única entidade que ordenou o encerramento deste abrigo. É a coisa mais irónica deste. Foi a única entidade que tomou uma decisão e é a entidade que é crucificada em praça pública para ninguém assumir responsabilidades políticas. Toda esta história é um triste caso que vai exemplificando o que funciona mal em Portugal.